Bem, gente, voltamos aqui, tá? E aí a imagem de Galileu Galilei, tá? E aqui a construção do seu telescópio, tá? O telescópio, na verdade, é a grande genialidade de Galileu, vamos dizer. É óbvio, né? Ele teve outros momentos geniosos, né? Mas ele construir a própria ferramenta, tá? Para fazer as observações, né? Para atestar, né, tais concepções, tá? É um passo muito grande no processo de desenvolvimento da ciência, tá? Por quê? Porque, a princípio, não se fazia esse tipo de ciência prática, né? Era uma ciência muito contemplativa, uma ciência muito distante, né? Mas Galileu Galilei, ele vai fazer o quê? Ele vai botar a mão na massa, ele vai construir os próprios instrumentos para fazer os experimentos, para fazer as observações. E o telescópio vem com essa ideia, né? É óbvio que a partir do século XII, né, quando as lentes elas são aprimoradas, né, os instrumentos são fabricados de forma mais sofisticada, vamos dizer assim. Quando Galileu chega no século XVII, Galileu ele nasce em 1564, vai morrer em 1642, né? Em 1642, no ano em que Isaac Newton vai nascer, ele falece num ano e Isaac Newton nasce no mesmo ano que ele morre. Então, o que acontece, né? Permitiu Galileu construir esse instrumento e possibilitou que ele visse, entendeu? Os corpos celestes, né? De forma assim que ninguém tinha visto antes. E ele relata no livro dele, tá? Então veja, né? Galileu Galilei pegou telescópios, né, feitos com a inserção de lentes de fabricantes de óculos, né? Ele pega as lentes, coloca num tubo oco, né, e vai lá observar os corpos celestes. E os apontou para cima na direção do céu noturno, né? O que ele viu deixou igualmente inspirado e perturbado. Aí veja, ó, luas orbitando Júpiter, tá? Ele enxergou as luas orbitando o planeta Júpiter. Segundo Aristóteles e segundo Ptolomeu, isso não poderia acontecer, tá? Por quê? Porque todos os errantes, todos os planetas deveriam orbitar a Terra, que a Terra estava no centro, né? E não, vejam, né? As luas orbitavam o planeta Júpiter, né? Manchas desfigurando o rosto imaculado do Sol, né? O Sol, na verdade, né, não poderia ter manchas, segundo Aristóteles, né? Segundo a perfeição aristotélica, né? E aí, ó, estrelas que nunca haviam sido vistas, em números que excediam em 10 vezes as velhas e conhecidas estrelas, né? Ele descobriu, né? O Galileu descobriu com toda a certeza que os sentidos podem assegurar, tá, que a Lua não é revestida por uma superfície lisa e polida, né? Que se acreditava que a Lua era toda bonitinha, perfeita. Não, a Lua é cheia de montanhas, cheia de altos e baixos, como o relevo também aqui, entendeu, da Terra, né? Mas na verdade, acidentada e irregular. Possuía montanhas, vales e ravinas, né? Então Galileu viu tudo isso. E quando ele publica isso, pronto. Isso aí é um marco, um diferencial no processo de desenvolvimento da ciência moderna, tá? Esse fragmento também foi retirado do livro do James Clerk, né, que eu deixo aí como indicação para vocês, para reforçar, né? Porque o que acontece? Os modelos matemáticos que são introduzidos por Johannes Kepler, são aperfeiçoados por Galileu, eles vão chegar no ápice já com Isaac Newton. E esse ápice, é óbvio, né, é justamente a descoberta da gravidade universal, né? O modelo matemático que explica a gravidade universal é o ápice de toda a transformação dos processos da física moderna, tá? Então, e vejam, né? Então a gente tem aí, ó, a utilização da matemática, a observação e a experimentação como a trinca, tá, da ciência moderna, ok? E eu trouxe alguns fragmentos do livro, né, Para Compreender Ciência, que tratam justamente sobre Galileu, tá? Então, em 1613, Galileu publicou, né, a história e demonstração em torno das manchas solares, em que atacou o princípio aristotélico da incorruptibilidade do céu, ou seja, o céu era perfeito, incorruptível, tá? E Galileu vai mostrar que não, pelas observações ele conseguia ver pelo telescópio que não existia essa perfeição.
Defendeu a hipótese de Copérnico, ou seja, do modelo heliocêntrico, e princípios metodológicos quanto ao papel do experimento e do raciocínio lógico na construção do conhecimento. Aí vejam, a mudança de uma ciência contemplativa para uma ciência prática, tá? Uma ciência feita com base no experimento, com base na experimentação. Usa-se do raciocínio lógico, ou seja, usa-se de modelos matemáticos, entendeu? Mas o experimento ele tem que confirmar a concepção do modelo matemático, entendeu? Isso é de fundamental importância para a construção desse conhecimento que a gente chama de ciência moderna. E é o que deu, né? É o que move a revolução científica, né? De acordo com Dirac, né, com relação à discussão sobre as manchas solares, Galileu assumiu uma posição de que todos os fenômenos celestes deviam ser interpretados em termos de analogias terrestres, né? Ou seja, as leis que funcionam aqui funcionam lá também. Contra o postulado fundamental de Aristóteles das diferenças essenciais. Lembrem, Aristóteles separava os mundos, né? O mundo sublunar e o mundo supralunar, né? O lunar lá em cima, entendeu? Também afirmava que não se pode conhecer a essência das coisas e que a ciência só se preocupa com as propriedades das coisas, tá? E com fatos observados. Isso significava uma declaração de independência da ciência em relação à filosofia. Então, cada vez mais a ciência vai se afastando da filosofia e também da religião, entendeu? Da filosofia e da teologia. Tá? Segundo Alexandre Coiré, né, dois traços descrevem, caracterizam uma atitude mental e intelectual da ciência moderna. Frisem isso, marquem isso, né, da qual Galileu foi expoente. Tá? Primeiro, a destruição da ideia de cosmos, tá? Que deixa de fazer parte das noções científicas. Então isso vai desaparecer. Aquilo que era vigente no mundo antigo, na Idade Média, sobre a ideia do cosmos, vai sumir completamente. Tá, ok? E a geometrização do espaço, né? Ou a substituição do espaço cósmico qualitativamente diferenciado e concreto pelo espaço homogêneo e abstrato da geometria euclidiana. Vejam aí, entendeu? Os modelos geométricos, matemáticos sendo inseridos nos processos para a gente compreender, entendeu? Os fenômenos físicos, tá? A ideia de cosmos, até então erigida, tinha como traço principal a física aristotélica. De acordo ainda com esse autor, as características mais acentuadas dessa física são a crença de naturezas qualitativamente definidas e a crença da existência de um cosmos que segue princípios de ordem, mediante os quais o conjunto dos seres reais foram um todo, né, o conjunto dos seres reais forma, né, um todo hierarquicamente ordenado. Postula que cada coisa tem seu lugar segundo sua natureza, por exemplo, a Terra imóvel no centro do universo. Esse é o modelo geocêntrico, ok? Por quê? Porque por força de sua natureza, ou seja, porque ela é pesada, deve achar-se no centro, já que os corpos pesados se dirigem ao centro, porque é sua natureza que para lá os impele. A teoria aristotélica parte de fatos do senso comum, e elabora um edifício lógico muito bem construído, apesar de o conteúdo utilizado na construção desse edifício ser falso. Tá? Parte do senso comum, se utiliza sim de uma lógica, né? Mas vejam, né? As conclusões foram falsas, são falsas. Né? A Terra não está no centro do universo, a Terra não está no centro do nosso sistema. Quem está no centro é o Sol. Parte de princípios determinados, a separação entre o céu e a terra, com a postulação da perfeição celeste. A teleologia envolta na concepção dos lugares naturais. A hierarquia de todo ordenado e finito. A hierarquia do todo ordenado e finito. Então vejam, esse cosmos, esse modelo de cosmologia aristotélica, ele vai desaparecer completamente. Nenhum vestígio dele, óbvio, né? A não ser os olavistas e os terraplanistas, né? Esse modelo ele vai sumir, entendeu? Ele vai ser apagado totalmente, vai ser substituído pelo modelo heliocêntrico. A gente continua essas concepções de Galileu na próxima aula, viu? Valeu, galera, um abraço.